Olá a todos, caros amigos e seguidores do canal do Boss, bem-vindos! Já estamos no ano 2025, é verdade, passou rápido 2024 e entramos em 2025. Espero que essas entradas tenham sido fabulosas e que o ano 2025 se continue a ser, digamos, o ano que vocês realizem todos os seus sonhos. Portanto, especialmente que traga muita saúde a todos e, claro, também muito divertimento no jogo Myth Wars and Puzzles. Então vamos lá falar aqui um bocadinho sobre o novo herói, porque estamos no mês de janeiro, não é? E é sinónimo de herói do mês. E cá está ele, o novo herói do mês, este Thorfinn Karlsefni. Portanto, um nome aqui muito complicado de dizer, Thorfinn Karlsefni. E claro, vamos lá saber quem é que foi este Thorfinn. Thorfinn na mitologia vem da mitologia nórdica, ou seja, ele seria um islandês que povoou o Novo Mundo. Ele foi com 3 naus e 160 colonizadores a povoar o Novo Mundo, ou seja, lá para a Terra Nova. E então, segundo reza a história, deve-se a ele, digamos, e à esposa dele, claro também, que tiveram um filho, e esse filho seria o primeiro europeu de raiz a nascer na Terra Nova, portanto, no Novo Mundo, denominado assim na altura de Novo Mundo. Portanto, fica aqui este apontamentozinho histórico de quem foi então Thorfinn. Seria então, digamos, um colonizador, aqui um aventureiro, digamos assim, que colonizou o Novo Mundo. Portanto, como vocês estão aqui a ver, graficamente muito bonito, aqui este nórdico, portanto ele vem da cultura nórdica, assim como eles são altos e louros, né? Aqui com este ar de viking, portanto é naquela zona dos vikings, lá da Dinamarca, daquela zona. Portanto, ele está aqui com este ar de viking, ele é de elemento de gelo, cor azul, como vocês estão aqui a verificar, homem de verdade, possui 820 de poder, ou seja, este poder é sem emblema nenhum, ou seja, nível 80 sem emblema nenhum, ele tem 820 de poder. O poder médio, podemos assim dizer, porque há heróis com poder mais elevado. Portanto, 820 de poder, de base. Ele possui aqui a sua classe combatente, mestre da batalha, subclasse número 1. Possui uma habilidadezinha, que diz assim, apostar tudo numa coisa só. Portanto, é aqui o nome da habilidadezinha especial que ele tem aqui, o que diz assim: quando este herói utilizar a sua habilidade especial, haverá 50% de possibilidade de aumentar em 35% o ataque de todos os aliados durante 3 turnos. Portanto, existe a possibilidade, ou seja, 50% é 50-50, como a gente costuma dizer, metade-metade. Existe essa possibilidade de aumento de 35% para todos os aliados durante 3 turnos de ataque. Portanto, pode dar um aumento de 35% em todos os aliados durante 3 turnos, o que é importante porque fortalece aí o ataque dos nossos aliados. Diz assim também, resistente, ele é resistir, portanto ele é resistente a males de ataque. Portanto, este herói tem a capacidade, digamos, de resistir tudo o que é a males que afetam o ataque, ou seja, aqueles heróis que reduzem o ataque, que tornam o ataque mais fraco, nele não se aplica, porque ele é resistente a esse efeito. Portanto, aqueles heróis que colocam este símbolo, que é a redução de ataque, não é? Que o ataque fique mais fraco, nele não será aplicável porque ele é resistente a esse efeito. Portanto, não conseguem reduzir então aqui o ataque do Thorfinn. Vamos lá ver o seu ataque. Ele de ataque possui 792 de ataque, um ataque forte, um ataque poderoso. 722 de defesa, uma defesa baixa, 1405 de saúde. Portanto, o seu ataque mais forte que a sua defesa, o que faz dele um herói para o ataque, um herói vocacionado para o ataque. Vamos lá ver a sua habilidade especial, que é sempre o mais importante no herói. Ele diz assim, que é o nome da habilidade especial, assumindo o risco. O nome da sua habilidade especial é assumindo o risco. Ele é de carregamento lento, portanto, é um herói de carregamento de maná lenta. E então o que é que ele faz? Ele causa 280% de dano ao alvo e aos inimigos próximos. Ou seja, ele tem um ataque triplo, no qual irá dar 280% de dano em 3 heróis em simultâneo. Portanto, em todos eles, o mesmo poder de ataque de 280% nesses 3 heróis. Depois diz assim, se o alvo
após receber o dano, tiver mais vida que o lançador, causa 200% de dano adicional a todos os inimigos. Vamos lá ver aqui o que é que isto quer dizer. Portanto, o alvo é aquele herói que nós selecionamos, não é? E aqui o Thorfinn atacar esse alvo, não é? Ele, depois de atacar, se continuar com mais vida que o Thorfinn, ele irá dar 200 pontos de dano adicional em todos os inimigos. Portanto, tem uma extensão de ataque de 200, pois aí já ataca todos, mas é preciso aquele alvo que ele atacar tiver ou possuir mais vida do que ele depois do ataque. Portanto, depois do ataque, se o alvo que ele atacar ainda tiver mais vida que ele, irá estender então o ataque, irá dar, digamos, um segundo ataque de 200% de dano em todos os inimigos. Depois diz assim, o inimigo atacado não pode obter novos buffs por 4 turnos, ou seja, ele coloca uma proteção naquele herói que ele atacar, do qual esse herói não pode obter novos buffs, ou seja, novos bónus durante 4 turnos. Portanto, os buffs serão impedidos durante 4 turnos naquele herói que ele atacar. Depois diz assim, os inimigos que recebem dano reduzem os seus ataques em 40% por 4 turnos. Ou seja, aqueles inimigos que receberem dano irão ter uma redução de ataque de 40% durante 4 turnos. O que é bastante importante porque torna o ataque do adversário mais fraco. Em 40% já é bastante, porque é quase metade. Depois diz assim, o despertador elemental fornece a todos os aliados de gelo, ou seja, todos os aliados azuis, mais 10% de chance de crítico por 6 turnos. O efeito não pode ser dissipado, ou seja, não pode ser desfeito. Ou seja, todos os heróis de cor azul que estiverem com ele na equipa irão beneficiar de um aumento de 10% de chance de crítico. O que é o crítico, eu já tenho explicado muitas vezes, é a possibilidade de dar em dobro o dano que normalmente causa. Portanto, o crítico é duplicar, digamos, o dobro do dano nos heróis. Portanto, existe essa possibilidade de aumento de 10% de efeito de crítico durante 6 turnos para os heróis azuis que estiverem com ele na equipa. Portanto, vamos lá aqui agora traduzir aqui por miúdos, como costuma dizer, este herói. Portanto, este herói, na minha modesta opinião, seria um excelente herói se fosse rápido. Aqui tem a sua grande contratempo, que é a sua lentidão de carregamento de maná. Portanto, este herói seria muito bom se fosse rápido. Sendo lento, é um herói, digamos, para mim, banal. Portanto, seria um herói muito bom se fosse rápido, mas não é rápido, é lento, irá demorar imenso a carregar. Portanto, neste caso, eu também aconselho aqui quem o obtiver a emblemagem na parte ofensiva, ou seja, seguir tudo o que é espada aqui para o Thorfinn. Portanto, apanharem todas as espadinhas na grelha de talentos para que o Thorfinn ainda fique mais forte no seu ataque. Quanto à colocação na equipa, este herói deve ser colocado, lá está, num canto, porque a sua defesa é bastante fraca. Portanto, deve ser colocado num canto da equipa, tanto à esquerda como à direita, não tem absolutamente diferença nenhuma. Pode ser à esquerda para a direita, para ficar um pouquinho mais protegido aí das pedras. Quanto à classificação, eu vou dar um 7 a este herói. Vou dar um 7 devidamente preciso aqui por causa desta lentidão de carregamento de maná. É claro que nós depois podemos acelerar aqui um pouquinho este efeito, né, com os artefactos, ou então até com aquelas tropas de aumento de maná, mas não passa de lento. Portanto, um lento é sempre um lento, como costuma dizer, a não ser que nós vamos utilizar ele naqueles eventos ou por exemplo nas minas, quando há aquele efeito que é tudo rápido. Pronto, aí os heróis passam todos rápidos, aí sim ele será um herói bastante útil e muito forte. Mas, tirando isso, se não houver esse efeito de aceleramento de maná, ele torna-se aqui, digamos, um pouquinho chato, porque nunca mais carrega e depois o seu efeito não é assim um efeito, digamos, muito poderoso que compensa aqui a lentidão. Não é.
é um efeito banal, porque irá aqui só, digamos, aqui por 4 turnos, aqui não podem obter novos buffs por 4 turnos, mas esses 4 turnos, ele não vai carregar nesses 4 turnos, portanto, torna-se aqui um bocadinho chato este herói, porque realmente, digamos, o seu grande handicap será aqui a sua lentidão de carregamento de maná. Portanto, as suas habilidades, para mim, isto é a minha modesta opinião, salvo até pode vir, digamos, a sofrer alguma alteração ou na prática ser um pouquinho diferente, mas na teoria, na minha modesta opinião, na teoria, digamos sempre assim, porque eu falo sempre aqui na teoria este herói não compensa, digamos, as suas habilidades. O que ele faz leva imenso tempo para se carregar, porque é lento, e depois as suas habilidades não são assim por ir além, digamos assim, para um herói lento. Sim, se fosse rápido, sim, se fosse este herói, se fosse rápido, aí sim já seria uma questão diferente, mas isto é a minha modesta opinião. Pode haver quem tenha opinião contrária, aceitamos, porque isto é sempre uma questão pessoal. Portanto, fica aqui a avaliação daqui do primeiro herói do mês, do primeiro herói de 2025, ou seja, do herói de janeiro. Espero que o consigam, sem dúvida, porque também vai fazer falta, sem dúvida nenhuma que vai fazer falta aqui o Thorfinn. Porque nunca estão demais. Os heróis, cada um que vier, é sempre útil para alguma situação. Portanto, nunca estão demais nós termos heróis diferentes e vários heróis. Portanto, fiquem contentes se o receberem, porque irá também ter a sua utilidade. Portanto, fica aqui este apontamentozinho sobre o primeiro herói do mês de 2025, o herói do mês, Thorfinn, e claro, a todos desejo-vos novamente um excelente ano de 2025, que traga tudo de bom e, claro, com muito boas convocações aí para vocês. Até uma próxima, se Deus quiser. Despeço-me com a amizade desde sempre, aqui da parte do Boss, e até uma próxima oportunidade. Até!